Glória a Deus! Estamos na presença do Senhor e que bênção é podermos degustar. A presença do Senhor é algo que a gente pode degustar. Enquanto o Senhor tem mexido conosco, tem falado aos nossos corações, tem dado diante dele graça, bênção, vitória. Este tem sido um momento de celebrarmos ao Senhor. Que o Senhor continue a falar com você nesta hora. Realmente nós cremos que o Senhor, pela bênção dele, estabelece a vida e a presença dele em nossas vidas. Nós queremos nessa manhã cumprimentar todos os irmãos que estão conosco nessa transmissão. Quero dizer para você que nós temos orado, clamado ao céu, para que esse momento não seja só um momento em que você enrole ou perca um pouco do seu tempo ouvindo uma palavra, mas que sejam momentos de transformação profunda na sua vida. Essa tem sido a nossa oração, para que você realmente seja transformado pelo Espírito Santo. Quero clamar ao Senhor para que a sua vida realmente seja cheia do poder de Deus e cheia da graça que o Senhor estabelece na sua vida. Meu querido, nessa manhã nós queremos agradecer a Deus e clamar que você realmente ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor, ouça a bênção do Senhor que está sobre nós. Existe um mover aqui, você pode sentir, eu tenho certeza. Existe um mover do Espírito que já começou no momento dos louvores e tem muito para falar na sua vida agora. Amém? Nós vamos hoje meditar numa palavra que é uma espécie de continuação do que nós falamos na quinta-feira. Você que não assistiu, fique tranquilo que não vai depender nada você ter assistido a palavra de quinta-feira para poder ter entendimento hoje. Mas você que ouviu a ministração de quinta-feira agora, viu que nós fizemos uma pergunta. E quando terminar? E quando passar? Que faz referência exatamente à nossa postura quando toda esta crise passar. E nós, para que não possamos simplesmente fazer uma provocação e uma pergunta sem resposta, hoje eu quero falar com você sobre um tema importante, um tema específico. E eu gostaria que você empenhasse toda a sua atenção agora. Porque esse tema que nós vamos falar é um tema com certeza que você já pode ter ouvido, mas Deus tem muito para falar. Resiliência é uma palavra estranha, só que ela é uma palavra que cai como uma luva nos dias em que vivemos. Resiliência, ela é uma palavra que foi tomada. A psicologia, psicanálise, ela toma emprestada essa palavra da física e da química, porque ela é uma propriedade. A resiliência é uma palavra que vem emprestada da física porque, por definição, ela é a capacidade que um corpo, uma massa, ela tem de retomar o seu estado original depois de um grande estresse. Se você pega uma garrafa PET e amassa ela, sem você abrir a tampa, você amassa ela e o que acontece quando você solta? Ela volta ao estado original. Por quê? Porque é um material resiliente. A resiliência é a capacidade que os objetos têm de voltar ao seu estado original depois de um grande estresse. E nós tomamos essa palavra, a psicologia toma essa palavra para justamente falar de homens e mulheres que depois de submetidos a um grande estresse, conseguem voltar a seu estado original.
Meu querido, resiliência é este aspecto, e é na verdade a capacidade que eu e você temos de lidar com os problemas dessa vida. A capacidade que nós temos de conseguir falar, agir, caminhar, sem precisar pararmos de continuar esta caminhada. Nós estamos convictos de que existe uma capacidade muito grande em que o ser humano tem de continuar a andar, mesmo depois de toda o estresse a que somos submetidos, suportar as dores, conter as dores que a vida vai nos tomando. Isso pode levar muitas vezes a transtornos seríssimos. Porque se nós temos uma angústia e nós vamos contendo os problemas em nós, por isso, mais do que nunca, a resposta para esta pergunta: e quando passar toda esta crise que vivemos, e quando passar todos os problemas que estamos atravessando, a resposta é homens e mulheres resilientes, que têm a capacidade de voltar ao seu estado natural, depois de sérios momentos de estresse. Nós temos isso. E nós temos visto que vários de nós, várias pessoas, não têm aguentado. A sociedade nossa, dizíamos ontem, conversávamos com um grupo de irmãos, que a sociedade nossa, ela está debilitada emocionalmente. As crises que atravessamos deixam dados alarmantes das dificuldades em família, do crescimento de divórcios, crescimento de violência doméstica, crescimento de consumo de remédios que tiram as pessoas da realidade, porque a nossa sociedade está doente. E doente porque talvez nós estejamos com falta de resiliência, a capacidade de aguentarmos, meus irmãos. Evidente que existem várias razões pelo qual nós não somos resilientes. Muitos de nós vêm da nossa criação, da própria infância, em que nós não tínhamos não como resposta, ou fomos tolhidos demais na nossa criatividade. Isso nos gerou insegurança. Deixa eu te dizer, meu irmão, não importa a sua criação, a palavra do Senhor diz em Salmo 35, que o choro dura realmente uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Homens e mulheres resilientes têm a capacidade de recomeçar sempre que for preciso. Eu e você precisamos de uma santa capacidade de recomeçar, reconstruir, sempre que for necessário. Nós, nesse dia, queremos tomar esse momento para falar exatamente isso, sobre a capacidade de recomeçar. Na palavra do Senhor nós temos uma infinidade de exemplos, homens resilientes. O que não falar de José, que foi vendido para o Egito como escravo, foi feito escravo, foi acusado, foi preso, acusado injustamente, preso injustamente. José demonstra uma capacidade de resiliência, a ponto de, quando estava na frente dos seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 50, lá no final de Gênesis 49, 50, vários capítulos mostram essa história, mas José reconhece que tudo aquilo que aconteceu com ele, Deus transformou em bênção. Meu irmão, um homem resiliente entende isso. O que não falar da resiliência de Pedro, o apóstolo Pedro, que após negar Jesus, estar fragilizado emocionalmente, ele apresenta uma capacidade de retorno ao seu estado original.
E o Espírito Santo, por meio da unção do Senhor, leva aquele homem a um discurso, e 3.000 almas são convertidas em Atos capítulo 2. Homens de fé, resilientes, que conseguiram transpor barreiras e recomeçar sempre que foi necessário. O que falar de Ezequiel, como nós trouxemos a semana passada sobre a palavra do vale de ossos secos. Ezequiel estava preso, longe da sua nação, fazendo trabalho agropastoril nos campos da Babilônia. E Deus veio aquele homem e mostra para ele a situação do povo de Deus. E ele reconstrói a sua fé. Resiliência quando nós reconstruímos. Ezequiel perdeu a sua esposa em Ezequiel 24, do versículo 36, e ele em diante, o Senhor fala para Ezequiel: você vai sofrer um grande mal, porque no meio de toda aquela desgraça que ele vivia, exilado, ainda assim ele perde a sua esposa e tem que continuar. Ora, o profeta Ezequiel, contemporâneo do profeta Jeremias, que ao invés de ser levado, ficou na nação de Israel e viu a nação ser destruída. Jeremias escreve as suas lamentações, porque viu a terceira invasão da Babilônia, onde o templo que Salomão construiu foi destruído. Os muros de Jerusalém destruídos, as portas. Jeremias grita: Senhor! Mas foram homens resilientes. Eu gosto do texto de Hebreus 11, 34, porque diz: homens que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos inimigos. Como você está? Porque eu estou trazendo para você tantos exemplos para justamente causar em você uma reflexão que te faça analisar como eu estou. Meu irmão, esta sociedade não precisa de pessoas mais que identificam problemas. Os problemas estão aí, aos milhares. Nós não precisamos mais identificar problemas. Pessoas, homens, mulheres, que não precisam mais ser identificadores ou passam diagnósticos ruins, porque o que mais nós temos nessa vida, em relação à igreja, em relação à economia, em relação aos problemas, são pessoas que levantam diagnósticos. Agora, o que nós precisamos são de homens e mulheres resilientes, que são a resposta para uma sociedade doente. Como você vai transformar a sua vida, a sua fé, em uma atitude resiliente? É o que eu quero falar com você agora, em 3 rápidos pontos, tomando a vida de um homem que para mim é campeão de resiliência na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo foi o homem que, com certeza, sofreu, e mais nós vemos na Bíblia, que teve a capacidade de retomar o seu estado original, depois de um grande estresse. Abre a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11. Nós vamos ver que Paulo, para estabelecer esta resiliência, apresentou 3 grandes características em sua vida. E para você que quer ser um homem, uma mulher resiliente, firme, nós vamos ver que precisamos apresentar e mostrar estas características que Paulo mostrou aqui. Primeiro, um senso de identidade. Saber quem nós somos nos torna resiliente.
um senso de identidade, um forte senso de missão. Saber o que nós temos que executar como missão é exatamente o que vai nos fazer retomar a nossa forma original depois de um grande problema. Porque se eu sei o que eu devo fazer, eu não vou parar de fazer. E finalizando, um senso de propósito. É isso que nós queremos mostrar para você. Capítulo 11, a partir do versículo 21. Vamos ler? Paulo está vindo, nós não vamos retirar o texto do contexto, é que nós não temos tempo de ler todo o capítulo, mas nós estamos vindo, Paulo está falando sobre o sofrimento dele, por amor ao Evangelho, e ele está apresentando argumentos aqui, que diz que ele tem motivo sim para falar. Ele diz: para minha vergonha, confesso que somos fracos demais para isso, mas naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, eu também a tenho, quer dizer, a ousadia. Versículo 22, são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes perigos de rio, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, entre gentios, perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho que me gloriar, vou me gloriar no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai, Senhor Jesus, é bendito para sempre. E sabe que não minto. Esta palavra é forte demais, porque ela mostra que um homem resiliente, um homem que passou por uma série de situações e apresenta aqui as suas credenciais, porque o texto, Paulo está dizendo isso para os irmãos da igreja em Corinto, justamente porque houve ali uma desconfiança, e Paulo mostra as suas credenciais, dizendo: vocês são judeus, eu também sou. Um homem resiliente, ele tem, escute, em primeiro lugar, uma firmeza de postura. Quando Paulo fala para estes homens: vocês são judeus, vocês têm credenciais, eu também as tenho. Um homem e uma mulher resiliente é caracterizado numa primeira instância, pela sua firmeza na postura e na convicção. Firmeza não centrada em si, firmeza não centrada nas suas habilidades, mas firmeza centrada na certeza. Por isso nós dissemos anteriormente, num senso claro de identidade, saber quem somos, saber o que nós fazemos, nos leva a ter firmeza. Mais do que nunca, quando passar, homens e mulheres firmes, resistentes, resilientes, conscientes de quem são, que vai reconstruir todo esse caos emocional que as pessoas vivem. Firmeza no falar,
Diz o texto, são hebreus, são israelitas, são descendentes de Abraão. Sim, eu também o sou. Todos estes títulos não podem justificar as nossas posturas. Paulo tinha um forte senso de firmeza e convicção de quem era. O texto mostra aqui, dizendo, são hebreus, eu também, são israelitas, eu também, são descendências de Abraão, eu também. Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medidas, em perigo e morte muitas vezes. Paulo está apresentando aqui para estes irmãos que por um momento duvidaram das suas credenciais, com firmeza e apresentando uma resiliência, firmeza no seu falar. Mas não só isso, no versículo 24 a 26, ele começa a apresentar não só uma firmeza, mas características que nos levam ao outro aspecto de um homem e uma mulher resiliente, que não desiste, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Outras coisas que nos fazem continuar resilientes não desistir, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Diz o texto que ele 5 vezes recebi uma quarentena de açoites menos uma. 3 vezes fui açoitado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite boiando. As coisas não saíram como Paulo queria, mas a capacidade de não desistir é exatamente o que transformou a vida de Paulo em um homem resiliente. Nós vivemos em uma geração que desiste nas primeiras tentativas, que ao não conseguir realizar da forma como queria, as pessoas desistem. Nós vivemos em uma geração que não consegue manter a sua capacidade de continuidade. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não conseguem continuar, mesmo quando as coisas não dão certo. Ora, você que assiste aí, está assistindo a nossa transmissão nesse dia, não imagina a quantidade de vezes que nós erramos para conseguir realizar essa transmissão que você está vendo hoje, a dificuldade. Quantas vezes nós subimos aqui e as coisas não davam certo, e nós tínhamos que pregar, eu pregava com aquela tristeza. Por quê? Porque a gente quer fazer o melhor. Meu irmão, se eu e os nossos irmãos da equipe técnica fôssemos desistir na primeira vez e dizer, não vai dar certo isso não, mas é exatamente o contrário. A cada problema que nós que nós fomos tendo, nós executávamos novas formas de resolver esse problema. É o que nos torna resilientes, ser indesistível. E eu estou dizendo para você, com certeza e com segurança, para afirmar que nós vivemos em uma geração que desiste com facilidade. Nós vemos isso nas nossas crianças, que tentam uma vez e já desistem. Não consigo fazer. Nós vemos isso nos nossos jovens, que tentam uma vez e por uma decepção amorosa, não quero mais saber. Deixa eu te dizer, meu irmão, as coisas nem sempre vão sair como você quer, mas o que Paulo mostra aqui, tomando chicotada, sendo naufragado ou passando por naufrágio, um dia e uma noite boiando em alto mar, sendo picado por serpente, não saiu como ele esperava, mas não desistiu. É isso que nos faz resilientes. Quer que eu te fale uma coisa pelo Espírito Santo de Deus? Não desista do seu casamento, porque você não tem conseguido fazer como você esperava. Não desista da sua esposa, não desista do seu marido,
Porque o Senhor quer levar e quer fazer da sua casa ainda um lugar de propósito. Não está como você queria, mas você pode. Você pode começar a trabalhar por... É como Jesus que diz assim, ó, vai lá e joga a rede naquele lugar. Você pode dizer, pastor, eu estou tentando a vida inteira já, anos tentando, como Pedro, eu tentei a noite inteira, não tem peixe. Desse meu relacionamento aqui não sai nada, pastor. O Espírito Santo vem a você hoje e fala, volta, faze-te ao largo, volta a pescar. Não desista. Não desista do seu filho. Não desista do seu filho porque está afundado em drogas. Não desista. Porque pode não ser como você queria. Mas o Senhor nos faz resilientes à medida em que não desistimos. É o que caracteriza eu e você como um servo dependente do céu. Pega o microfone, pode cantar. Esse é um tempo feche os seus olhos aí. Quando tudo diz que não, O Senhor está ministrando isso em você. parece que o mar não vai se abrir. Pode parecer que não vai dar certo. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Essa é a capacidade que nós temos de ser homens e mulheres resilientes. Não saiu como você esperava, mas você pode não desistir. Isso é o que nós temos que fazer. E eu finalizo olhando para o versículo 27 e 28. Diz aqui o texto, depois dele falar em perigos, em alto mar, em dificuldades. Mas o versículo 27 ele diz ainda, em trabalhos, fadigas, vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes com frio e nudez. Olha o versículo 28. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aqui tem um segredo muito especial. Porque Paulo, além de sofrer tudo que ele diz exteriormente e não desistir, mas o resiliente ainda olha para outras coisas. Escute o que eu estou te dizendo aqui. Paulo, ele olha para as situações que ele vive e diz ainda, ó, além de tudo, eu não paro de me preocupar com a obra do Senhor, a igreja do Senhor Jesus neste mundo. Ele era um plantador de igrejas. Além das coisas que acontecia com ele exteriormente, ele diz e manifesta aqui uma intensa preocupação com as coisas que são relativas ao reino de Deus. Você quer ser um homem e uma mulher resiliente?
Não basta não desistir, não basta ainda firmeza em postura, com um senso de identidade, mas olhar para o que realmente importa. E agora eu quero fazer uma menção específica ao reino de Deus nessa terra. A palavra do Senhor nos ensina sobre o reino que se move por meio das igrejas, instituições, por meio das pessoas. O Senhor Jesus disse: dirá onde está o reino, ei aqui, ei lá. O reino de Deus se move por meio das pessoas, por meio da internet hoje. E nós devemos estar atentos a isso. Você, meu querido irmão, deve estar atento ao reino de Deus, que não deixou de se mover por conta de uma sociedade parada. O reino do Senhor Jesus está vivo, pujante, e você, no momento em que tirar os olhos disso, deixará uma parte da sua resiliência. Porque quando eu e você estamos dizendo aqui que nós devemos olhar para o reino que se movimenta, para o reino de Deus que não para, nós não estamos falando para um trabalho de uma igreja ou outra. Eu estou falando que o reino do Senhor se manifesta, é claro, no meio da igreja, mas se manifesta na primeira igreja que existe, que é dentro da sua casa. Se manifesta na onde você trabalha, na sua família, nos seus relacionamentos, na vida profissional. O reino de Deus se manifesta de maneira que resiliente eu me torno à medida em que eu conscientizo que onde eu estou, eu sou um agente deste reino. Na onde nós estivermos, nós somos homens e mulheres que não se preocupam apenas com as coisas externas, mas levam afinco o trabalho e a preocupação para que a nossa vida seja a expressão do reino dele manifesto na terra. Diz o texto no versículo 30: se eu tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus é bendito para sempre e sabe que não minto. Meu irmão, eu concluo, nossa vida está nas mãos do Senhor. E eu e você temos que aprofundar a visão. Talvez nessa manhã você pode estar dizendo: eu não sou, pastor, um homem ou uma mulher resiliente. Eu não consigo fazer essas coisas que você disse. Eu não tenho um senso de identidade, uma missão. Eu não consigo agir com firmeza. Eu não consigo não desistir quando os problemas aparecem. E eu não consigo olhar para o que o reino significa. Meus olhos caem no externo a maioria das vezes. Quer que eu te diga uma coisa, meu irmão? Existe hoje, aqui, uma unção do Espírito na sua casa, que está mudando a sua vida e está te deixando em condições para caminhar com resiliência nesta fé. O momento é de grande estresse, sim, mas a palavra do Senhor nos torna homens e mulheres resilientes e prontos para não desistir. O que você vai responder a esse Deus? Feche os seus olhos aí onde você estiver, na sua casa. Feche os seus olhos aí. Nós queremos que o Senhor fale agora. E queremos que você, mais do que a homem e mulher, a mim ou a qualquer pessoa, mas que você responda a esse Deus. Responda a Deus. Fala: Senhor, eu quero me tornar um homem resiliente em Ti. Me ajude a não desistir. Me ajude a olhar para as coisas que importam. Me ajude a olhar para o reino que se movimenta. Me ajude. Vamos fechar os nossos olhos. Amém.
Vá se colocando na presença do Senhor aí, meu irmão. Feche os seus olhos mesmo, converse com o Senhor agora, não importa, sua família está toda na sala, não precisa ficar constrangido, não se constranja, o que vão falar, o que vão pensar de mim aqui. Pode agora ter o seu momento com Deus, você pode e deve fazer isso. Você pode agora fechar os seus olhos e começar a dizer: Senhor, me faz um homem resiliente, me faz um homem que não desiste, que olha para as coisas certas, para o momento certo, me faz um homem, Pai, uma mulher que entenda os teus propósitos. Pode ir clamando ao Senhor aí, meu querido, minha irmã, fale com Deus agora. As nossas vidas em Ti, Pai, enche-nos o Teu poder nessa manhã, toma os nossos corações, nós queremos fazer um propósito com o Senhor, enche as nossas vidas. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Nossas vidas de Ti, Pai. Amém. 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 Enche-nos de Ti, Senhor, da Tua graça e da capacidade que o Senhor pode fazer. Toma as nossas vidas. Deus, eu quero clamar pelos meus irmãos agora, que o Senhor faça deles homens e mulheres resilientes, firmes, Deus, em uma sociedade doente, Pai, que nós possamos ser um pouco do remédio que o Senhor tem para despejar sobre esta nação, sobre esta terra. Pai, usa as nossas vidas para que o Senhor transmita um pouco da Tua graça. Deus, homens e mulheres firmes, que não se prostram, Pai, mesmo quando os problemas surgem. Faz os homens e mulheres resilientes, firmes em Ti. Deus, que a graça do Senhor Jesus, Deus, a bênção do Senhor, o amor de Deus Todo-Poderoso, as consolações do Teu Santo Espírito, Pai, e a capacidade de sermos homens e mulheres resilientes, possa estar com todo o Teu povo hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia!
Aleluia, Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor fale com você, meu irmão. Que a bênção do Senhor se estabeleça em sua vida. E que você possa cada vez mais se tornar, da forma como falamos, um homem e uma mulher resiliente, que retorna ao seu estágio depois de um grande período de estresse. Isso é o que nós profetizamos em sua vida hoje, em nome de Jesus. Queria só